exerceu o seu ministério. Por isso, há 3 anos ele procurava fruto na figueira e não encontrava. Mas me permita usar esta parábola de uma forma profética. Essa figueira, na verdade, que é a representação de Israel, eu preciso que você se lembre que ora Israel é representado pela planta figueira, e em algumas passagens ele é representado pela videira, porque algumas árvores representam a história, comportamento, vida espiritual do povo de Israel. Então aqui, particularmente nessa parábola, Israel é representado por essa figueira. Então, se nós vamos usar de uma forma profética, essa figueira somos nós, ok? Então vamos lá. 3 anos esse homem vai procurar frutos dessa figueira e não encontra. Só que existe uma coisa acontecendo aqui. Essa figueira está plantada numa terra de vinho. Então, comumente, ele não deveria exigir frutos dessa figueira, já que a figueira está plantada numa terra de vinho. Só que durante esses 3 anos ele percebe que essa figueira inutilmente está habitando ali. Ela não produz os frutos pelas quais ele vai buscar. Então ele vai baixar o decreto dizendo que ela deveria ser cortada porque ela está ocupando a terra inutilmente. Parece muito que a gente pode aqui atrelar aquela velha frase que não serve para servir, não presta para viver. Só que corajosamente vai entrar aqui a figura do viticultor. O viticultor é o administrador da vinha, é o gerente da vinha, é o encarregado. Esse encarregado, o viticultor, ele vai intervir sobre a sentença do dono da vinha, dizendo: não corte, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor e adubo. Existem algumas coisas que nós precisamos compreender aqui. Primeiro, era comum uma figueira plantada numa terra de vinha? Sim, isso é amparado pela lei. Por que a lei amparava um viticultor plantar uma figueira no seu território de vinho? Por 2 características, existem mais, mas vamos citar 2 por causa do nosso tempo. Primeiro, por causa das suas raízes. A raiz da figueira é uma raiz que cresce horizontalmente, ela não tem profundidade, ela é superficial. É diferente da raiz da figueira, que é uma raiz que chega a descer, alcançando os lençóis freáticos. Então, por que essa figueira está plantada ali? Porque, segundo os estudiosos, ela se ocupava do dever de irrigar o solo onde essa figueira está plantada. Então, como o solo da Palestina não é um solo favorável, como o solo da Palestina é extremamente castigante, como não existe chuvas abundantes para que haja a produção boa de uvas, e a uva faz parte da cultura do povo de Israel, essa figueira plantada lá, ela irrigava o solo ao redor, onde a vinha estava plantada. Por quê? Porque para a vinha produzir uvas, até a velocidade do vento era pertinente. Até o adubo deveria ser um adubo especial, porque dependendo do adubo, da geografia e da velocidade do vento, comprometia a colheita de uvas. Você pode ver que, na maioria das vezes, principalmente aqui na geografia do Brasil, os lugares que mais se colhem uvas são os lugares do sul e não no norte e nordeste. Eu não sei nem se no nordeste tem uva, mas no sul é abundante. Tem uva lá? Tem? Tá. Então, na maioria das vezes, os vinhedos estão no norte e no sul por causa da temperatura. Só que aqui, dentro dessa ambiência, não é só a temperatura, não é só o solo irrigado pela raiz, também são as flores. A flor da videira, ela é cantada por Salomão no capítulo 2, verso 15, dizendo que as raposas e as raposinhas estavam fazendo mal à vinha, pelas vias estarem em flor. Só que a flor da figueira era uma flor de perfume exuberante. Então os insetos, ao invés de comprometerem o néctar das flores da videira, eles comprometiam a figueira, porque ela era o atrativo para essa espécie de animais e essa espécie de insetos. Então, para que essa figueira era plantada no solo de vinha? Para ser um para-raio. Era ela que tinha o dever de proteger a vinha. Então, é comum essa figueira ter a exigência do dono da vinha de frutos. Por quê? Porque a figueira é uma árvore de fácil adaptação. Ela é como uma goiabeira, é como uma amendoeira. Vocês têm amêndoa aqui, amendoeira? Eu nunca vi ninguém acordar de manhã e falar: vou plantar um pé de goiaba. Eu nunca vi isso. Não, eu vou levantar, eu estou com vontade de plantar um pé de amêndoa. A gente sabe que Deus usa os animais, os pássaros, para fazer aquilo que nós não temos condições. Na maioria das vezes, as florestas não foram semeadas por nós. É Deus usando a natureza